Olá, amigos da Eco TV. Eu sou Marisa Tamaoki, novamente com Made Japan. Made Japan é assim como eu, exótico, eclético, com assuntos da atualidade e assuntos sempre polêmicos. E por falar em polêmica, hoje estamos com uma pessoa aqui que vai dar o que falar. Léo Marque. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Marisa? Como vai? É muito bom. Por que polêmica? Porque Léo Marques, ele vai falar da vida dele um pouquinho, né? E até onde ele chegou. Ele escreveu um livro que está revolucionando, né? Que está mexendo com as estruturas aí. Jesus Extraterrestre. Então, olha, tem muita coisa para falar sobre o livro. Eu quero que você fale do Léo Marques. A formação dele, como ele, até ele chegar nessa parte de escritor, né? Pesquisador, tudo. Então, na verdade eu venho da área de informática, né? De informática. Então, ou seja, não tem nada a ver com a literatura, mas, como se diz, eu venho de família evangélica também. Então, ou seja, eu fui criado praticamente dentro da igreja. Então, quando eu era mais novo, né, e passavam aquelas histórias sobre Jesus, sobre os deuses, sobre Deus, anjos e tudo mais, eu achava meio estranho algumas passagens, né? Então eu comecei a ligar, e eu lia muito gibi, né? Então eu comecei a ligar algumas coisas que eu lia no gibi, coisas de extraterrestres, com as histórias que contavam As leituras bíblicas, né? As leituras da Bíblia, porque eu era da igreja adventista, e lá tem a escola sabatina, que eles ficam contando histórias da Bíblia para as crianças, para os jovens. Desde criança você frequentou? Desde criança. Sempre estudei em escola adventista, minha avó é adventista, meu irmão é pastor, tenho tio pastor, 2 tios pastores, né? Então a grande parte da família é evangélica. Então eu comecei a ver que algumas passagens da Bíblia, na verdade, falavam de extraterrestres, só que, né, numa interpretação muito antiga. Né? Então o que eu fiz? Quando eu fiquei um pouco mais velho, eu comecei a estudar sobre isso e vi que, de fato, essa minha teoria de quando novo estava correta. Ou seja, as interpretações da Bíblia que são dadas atualmente são interpretações arcaicas, né? São coisas antigas. E aí eu trouxe uma nova visão. Já existem outros pesquisadores que fazem isso também, né? Que não só com a Bíblia, mas com... Na verdade, todos os documentos sagrados, dos Vedas, dos judeus, possuem passagens de contatos com extraterrestres. Gozado que a gente realmente enxerga, né? E desceu do céu, e nos for... A gente acha, não, Sim. E às vezes, se for olhar no pé da letra, não é aquilo lá, né? Que a gente banaliza até as citações que fala, né? Porque a interpretação, assim, a Bíblia, ela vem com uma linguagem antiga, né? Então, antigamente, eles não tinham a visão, eles não tinham como descrever, por exemplo, uma nave espacial. Né? Imagina a maior tecnologia que eles tinham na época era um carro de boi. Imagina uma nave cheia de luz descendo, voando, fazendo um monte de barulho e soltando areia para todo lado. Eles não têm como descrever isso. Então eles e é citado, né? Sim, no livro de Ezequiel, por exemplo, ele descreve um disco voador melhor do que as descrições atuais. Né? Ou seja, então, assim, todos os contatos que a gente tem na Bíblia que falam, o Deus apareceu, ou um anjo apareceu, Jesus subindo para o céu, estrela guiando os magos, tudo isso são naves espaciais ou contatos com seres extraterrestres. Então, o que te levou a escrever foi o quê? Desde criança que você... Eu fiquei meio assim, mais ou menos meio revoltado com a falta de percepção das pessoas, assim, quando eu contava essas teorias e falava sobre isso, as pessoas não acreditavam. Não, você está louco. Né? Você vai para o inferno para falar isso. Já aí fechava a boca. Então eu preciso escrever alguma coisa para contar para as pessoas a verdade. Você mistura ficção com realidade? Isso. Para ficar mais fácil de ler, das pessoas entenderem, eu resolvi escrever um livro de ficção, ou seja, misturando fatos históricos, né, que aconteceram de fato, com documentação histórica, certo. Bíblia, apócrifos e tudo mais, com uma ficção,
para ficar mais fácil de ler. Porque se for um livro de não ficção, é um livro muito maçante, Fica né? muito maçante, né? E você também tem muitas teorias que eu acabei lendo sobre você, sobre que é relacionado com isso daí, como a morte do Kennedy, das torres, né? Como você chegou nessa conclusão, Léo? Então, na verdade, assim, os extraterrestres, eles estão entre a gente desde o início dos tempos, né? Ou seja, nós fomos criados por eles, né? E a gente está sendo influenciado por eles ao longo de todo o processo aí de evolução do Homo sapiens. Aí o que acontece? Até hoje existe uma influência deles, só que essa influência ela não é direta, né? Ela é escondida porque eles não podem se mostrar por questões das pessoas começar a ter um frenesi total. De segurança até nacional. Segurança nacional, né, porque as pessoas ainda não têm cabeça para aceitar esse tipo de coisa. Isso, né? Então, algumas coisas que acontecem nos bastidores da política, do mundo, eles estão envolvidos. Então, por exemplo, a morte do presidente Kennedy, né, muita gente não sabe, mas 10 dias antes dele ser assassinado, ele enviou uma carta para a CIA, solicitando para a CIA liberar todos os documentos sobre discos voadores que eles tinham. O Kennedy? O Kennedy, entendeu? Ou seja, ele estava obrigando a CIA a compartilhar um conhecimento que é restrito, de segurança nacional, com o mundo inteiro. Aí, coincidentemente, 10 dias depois ele é assassinado, né? Ou seja, é algo meio estranho, né? Aí muita gente fala que... Tem uma teoria que diz que tem uma coisa muito secreta nos Estados Unidos sobre isso, né? Certos campos que então, existe a tal da Área 51, que é onde eles guardam os discos voadores que, no caso, que caíram, sofreram acidente, no caso Roswell, que é o caso mais famoso, e onde eles fazem pesquisas de engenharia reversa. Se você for ver, por exemplo, do caso Roswell para trás, a nossa tecnologia era praticamente, né, medieval. Pega do caso Roswell para cá, você vê que surgiu várias coisas. O quanto que evoluiu, né? A gente evoluiu assim, né? Do nada para muita coisa. Ou seja, você acha que eles começaram a pesquisar com esses destroços? Houve ou até mesmo ou até mesmo troca de tecnologia, né? Entre as raças. Entre as raças. Entre as raças. Porque na realidade o ET, você teria o quê? A gente tem uma ideia que o ET é o quê? Um bichinho de cabeça verde, cabeça grande, de braço longo, cinza, né? Existem várias raças, na verdade. Né? Existem os verdes, existem cinzas e existem aqueles que são exatamente parecidos conosco. Inclusive, aqueles que nos criaram, que são extraterrestres, são parecidos com a gente. Eles são um pouco mais altos, né? Mais fortes, só que eles são parecidos com a gente. Tanto é que na Bíblia, a própria Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Entendeu? Deus, no caso, ele é um extraterrestre. Nós fomos criados por engenharia genética, entendeu? A imagem e semelhança desse extraterrestre. E Jesus, como você chegou nessa? As evidências mais fortes que você tem? Então, existe uma evidência física muito forte de que Jesus é um extraterrestre, que é o Santo Sudário. Muita gente não acredita no Santo Sudário, né, mas ele é real, ele é verídico, ou seja, verídico no sentido assim, de que ele realmente envolveu o corpo de Jesus. E tem o desenho, né, perfeito, tem o desenho perfeito, né? De Jesus. E se você for... 3 dimensões. E os cientistas, até hoje, não conseguem explicar como aquela imagem foi formada. Porque muita gente acha que foi o sangue dele que formou aquela imagem. De fato, existe muito sangue ali, entendeu? Mas o que tem ali é como se fosse um negativo de uma foto. Que isso acho que não se consegue até hoje fazer isso. Eles não conseguiram reproduzir até hoje. Ninguém consegue fazer uma... Não consegue. Não conseguiram reproduzir aquela imagem no sudário até hoje. Em lugar nenhum. E os cientistas sabem que aquela imagem foi criada por radiação. No século I, nós não tínhamos radiação. Né? A única coisa capaz de gerar radiação é um disco voador. Entendeu? Então essa é a maior evidência física de que Jesus, de fato, teve contato com esses seres extraterrestres. Porque ele tinha... Essa radiação passou no Santo Sudário, né? Provavelmente esses seres, ao fazerem lá o processo para ele ressuscitar ou para curar os ferimentos dele, né, foi emitido radiação, né, e aquilo lá ficou
impresso no sudário. Tem até uma controvérsia que diz que foi feita uma análise do tecido e comprovou que é muito mais recente, mas aí também caiu por água abaixo quando... Caiu por água abaixo porque eles fizeram análise de pólen. Porque não ia pegar o centro do tecido, né? Eles pegaram a ponta. E a ponta, mesmo se pegasse o meio ele estava comprometido porque o sudário ele foi vítima de um incêndio. Tanto é que ele tem toda a queimadura do incêndio. Então, as cinzas impregnaram no tecido, né, e fazem com que o teste de carbono 14 seja inconclusivo. O que acontece? Fizeram uma análise do tecido mais profundo, né, retiraram pólens do tecido e pelo menos 14 espécies de pólens que encontraram no tecido só existe na região da Palestina, né, e alguns deles já são plantas que foram extintas no século I. Ou seja, plantas que não existem mais. Entendeu? É muito interessante mesmo. Pessoal, acessem www.ecotv.tv.br, nos acompanhe através do Orkut, do Facebook e mande sua mensagem, que o Léo está nos dispondo um exemplar desse que tenho certeza está todo mundo aqui doido para ler. Eu estou doida para ler, né? Vi algumas passagens. Tem o audiolivro também, né? Porque aí a gente volta daqui a pouco, porque ainda tem muita coisa para falar. Não vai completar nesse nosso programa, mas o Léo volta, porque ainda é uma trilogia, né, Léo? É uma trilogia, esse é o volume Então vai 1. ter muita coisa para falar. Não saiam daí e nos acessem, tá? 1 minuto só. Ensino diferenciado, valorização pelo profissional e, acima de tudo, o aluno como peça fundamental para o sucesso. E é assim que a Faculdade Mauá se consagra. É a terceira melhor da região do Grande ABC. Os professores são mestres e doutores. Os cursos de graduação estão nas áreas de administração, ciências contábeis, pedagogia, serviço social, sistema de informação, enfermagem, nutrição e educação física. Confiança, competência, credibilidade e qualidade. E se você prefere agilidade, cursos superiores em 2 anos, processos gerenciais e gestão financeira. E as matrículas para pós-graduação já estão abertas. Aproveite! Conheça uma super parceria com você. Aluno que tiver um amigo indicado e matriculado ganha 5% de desconto. E esta promoção é cumulativa, ou seja, você pode fazer sua faculdade no melhor lugar e ainda sair de graça. Acredite, você pode aprender. A melhoridade também tem lugar garantido aqui na Faculdade Mauá. E mais uma facilidade. A Faculdade Mauá está a 5 minutos do Rodoanel e a 2 minutos da estação de trem. Não perca tempo. Faculdade Mauá, você com a fama no seu futuro. Estamos voltando no segundo bloco com um autor muito polêmico, Léo Marques, que fala sobre Jesus extraterrestre. Por favor, nos acesse para concorrer a esse livro, que é o nosso Down brasileiro, né? Léo, me fale também sobre as Torres Gêmeas. O que você acha que tem a correlação sobre Jesus extraterrestre? Na verdade, o ataque? As Torres Gêmeas são citadas no meu livro, né, como ficção, mas citando fatos que realmente aconteceram. Por exemplo, de que toda o 11 de setembro foi uma armação, né? Existe um governo, existe um grupo de pessoas que controlam o poder no mundo, né? Essas pessoas, eles fazem parte de um clube que se chama Clube Bilderberg. Quer dizer, essas teorias de conspiração, arquivo X, que a gente acha que é só coisa de série, de filme, na realidade deve ter muito disso. Não, tem... Assim, as pessoas só sabem o que a grande mídia divulga.
E o que é interesse deles, né? Só que tem um problema. Os donos dessas grandes mídias fazem parte desse clube Bilderberg, que são de pessoas que controlam as decisões políticas e econômicas mundial. Entendeu? Então, algumas pessoas desse clube Bilderberg fazem parte de um grupo chamado Illuminati, né, que é uma seita muito antiga. Esse Illuminati eu li muito no Anjos e Demônios, Isso. É uma sociedade secreta, muito antiga, né, e ela realmente existe. De 13 famílias, né? Ela pode não existir mais com esse nome, muita gente fala, foi extinta. Mas tem o mesmo poder. Tem o mesmo poder, não pode ser mais esse nome, pode ser outro nome, ou não usar nome nenhum, né? Mas são 13 famílias, são as 13 famílias mais poderosas do mundo. Quer dizer, maçonaria é fichinha perto disso. Maçonaria, tem gente da maçonaria também, mas é mais o pessoal top da maçonaria, né? Pessoal, grau 33. Pessoal para baixo, né? Pessoal para baixo não tem acesso a essas informações. Então, o 11 de setembro foi arquitetado por dinheiro, para vender arma e para os Estados Unidos ter acesso ao petróleo. Quer dizer, ficou que a culpa totalmente ficou culpa nos terroristas. Nos terroristas, né? Mas na verdade... No Islã, tudo. Isso já foi desvendado, existem vários documentários que falam sobre isso, que desvendam o 11 de setembro, só que as pessoas não acreditam porque as pessoas só acreditam no que a grande mídia passa. Fora disso, eles não acreditam em mais nada. E como foi a sua pesquisa, Léo? Foi na Bíblia, que realmente é muita coisa, né? Muita história que você pesquisou, né? Bastante informação, né? Nem tudo que eu pesquisei está nesse primeiro livro, vai estar também no 2 e no 3. Você prossegue, então, escrevendo? Isso. Tem o volume 2 e 3, mas eu usei bastante a Bíblia, mas eu usei muito também evangelhos apócrifos, né? Manuscritos do Mar Morto, Biblioteca de Nag Hammadi, Livro dos Vedas, também tem algumas coisas, a própria Torá, né? Então eu pego elementos de livros sagrados e fiz fiz uma interpretação mais atual, né? Porque o que a gente vê nas igrejas hoje, né, é uma interpretação ainda do século XV, século XII, né? Se torna tudo tão automático que a pessoa fala e lê e se torna automático e nem para pensar. E outra, né? As pessoas leem, só que elas não param para ler o que está escrito de fato. Elas leem assim, com a fé delas deixa elas tão cegas que elas leem de uma forma que elas não estão nem entendendo o que tá lendo, né? Elas só estão, né, para ficar mais próximo de Deus, né? Tudo meio mecanicamente, né? E as igrejas, grande parte das igrejas usam isso para tomar dinheiro dessas pessoas, né? Você vai arrumar briga, viu? Aliás, já deve estar arrumando briga por aí, né, Léo? Já. Bem, fora isso, que eu achei muito interessante, você tem o vídeo áudio, né? O audiolivro. Audiolivro. É como se fosse uma radionovela. Que é uma maravilha. A radionovela, eu lembro quando criancinha eu escutava, até hoje eu lembro, minha mãe escutava toda 11h30 da manhã, era Radiotopia, foram grandes clássicos que eu ouvia. Jenny Eyre, O Morro dos Ventos Uivantes. A gente vai fazer esse audiolivro também. É maravilhoso, porque eu pequenininha, com os seus 10, 8 anos, eu conseguia me transpor. Agora, que maravilha, você está no trânsito, né? No trânsito. Bota isso no metrô. Né? Põe lá o seu foninho de ouvido e vai escutando. Em vez de ficar escutando música, que não vai te agregar nada culturalmente, você escuta um audiolivro. Não vou falar os deficientes, que esses têm um braille e tudo, mas assim, isso você pode serve para todo mundo. Quem não tem tempo de ler, né? Quem não tem tempo de ler, pode escutar o audiolivro. Maravilha. É adquirido através do site? Pelo site ou pelo site da editora, que é audiolivro.net, né? Ou entrando lá no meu site, que é jesuset.com.br, também dá para... Ou nas livrarias também tem. Tem nas grandes livrarias. Tem nas grandes livrarias. Quando você pretende soltar... Porque é uma trilogia, né? Uma trilogia. O volume 2 está previsto para a Bienal do Livro de São Paulo, que é em agosto de 2012. E como foi você entrar nesse mercado de livro? Porque é complicado, né? Para mim não foi tão difícil porque eu tenho uma editora, né? Você já trabalhava com isso. Já trabalhava com isso. Então,
não foi tão difícil, né? Porque a gente usou a própria estrutura da editora para publicar e lançar. Mas para quem está começando, se eu não tivesse editora, com certeza eu teria que lançar de forma independente. Esse livro já vendeu, a gente lançou na Páscoa, a gente já vendeu quase 10 mil exemplares. Quase 10 mil? Quase 10 mil. Se eu não tivesse editora, eu não teria vendido nem 1000. Né? Ou seja, é bem difícil. E com certeza isso, a tendência é, não é? Eu fiquei sabendo também que já você está sendo pesquisado, sendo procurado para isso virar filme? Então, existem, assim, conversas, né? São conversações. Mas não importa. Vai ter a Feira de Frankfurt agora, que é a maior feira do livro do Brasil. Certo. Meu livro vai estar lá, né? E vai estar sendo apresentado para um pessoal de cinema. Né, mas não tem nada certo. E, assim, né, são especulações. É bem difícil, né? Um autor brasileiro conseguir. Mas o tema é muito interessante. O tema muito, é né? interessante. Esse livro foi publicado nos Estados Unidos também. Já foi publicado? A gente traduziu para o inglês e lançou lá de forma independente. Né? Tá em e-book e lá está vendendo muito bem também. Então o pessoal de lá está gostando muito. E voltando ao assunto que você deve incomodar muito os evangélicos, o pessoal ligado à teologia, né? Como você se sai, né, nessa situação, saia justa, né? Você tem até pessoas íntimas ligadas a você, né? Foi como eu disse antes, meu irmão é pastor, tenho 2 tios pastores. Né? O meu irmão, a gente nem discute sobre isso, porque não vai, é uma discussão sem fim, né? Ele leva muito ao ferro e fogo, né? Então sai briga. Então é melhor nem começar, né? Melhor nem começar. Já o pessoal que acaba me escrevendo, né? Me chamam de satanista, anticristo, tudo, né? querem me matar. A única resposta que eu dou para eles foi esse o ensinamento que Jesus deixou para você? Né? Ou seja, é totalmente contraditório o que eles fazem. Né? Eles querem defender Jesus, mas atacando de forma ferrenha outra pessoa, só que sendo que Jesus nunca atacou ninguém. Né? E eu também não vou contra Jesus e nem contra nenhuma... Você não está atacando Pelo Jesus, contrário. Né? E falando até em Satanás, quem é de fato Satanás e Jesus Cristo? Então, isso aí também eu trago no meu livro. Satanás, ele é irmão de Jesus. Né? Ou seja, muita gente não sabe porque não pesquisa fora da Bíblia. Mas se você pegar os documentos da Suméria, que é a primeira civilização a pisar na Terra, né, você vai ver... A civilização da Suméria? A primeira civilização do mundo é a Suméria. E eles deixaram muitos documentos. E eles tiveram contato com esses extraterrestres que hoje são conhecidos como deuses e anjos. Né? Então, existem 2 irmãos, Enki e Enlil. Né? E se você pegar o perfil psicológico de Enlil, é exatamente o perfil de Satanás. Se você pegar o perfil psicológico de Enki, que é o irmão dele, é exatamente o perfil de Jesus. Né? Inclusive, as histórias que acontecem no decorrer desses documentos sumérios levam a crer que, de fato... inclusive, por exemplo, Satanás, ele é o Deus do Antigo Testamento. Se você pegar o Antigo Testamento... Ele é o Deus? Ele é um Deus também. É que depois no Novo Testamento ele ficou conhecido como acusador, como, né, ou seja, rival de Jesus, que na verdade é como se fosse Deus também. Então, o pessoal de casa que é evangélico fala, esse cara só fala abobrinha. Mas pega para estudar, para você ver. O Deus do Antigo Testamento matava, mandava inundar, matar o filho, mandava matar criança, né, fazia guerras. Né? Aí você pega o Deus do Novo Testamento, é um Deus bondoso, misericordioso, ou seja, totalmente diferente. Claramente você vê que são 2 deuses diferentes. Era o Satanás, o que mandava fazer sacrifício. O próprio Jesus, no Novo Testamento, quando ele está conversando lá com os judeus, ele chega a falar, o seu Deus é Satanás. Né? Acho que em João, se não me engano, ele chega a falar, o seu Deus é o diabo. Né? Porque, ou seja, eles adoram o Deus que no Novo Testamento é conhecido como Satanás. Olha, muito interessante mesmo, né? Léo, realmente foi tudo pesquisado mesmo, né? Não é nada assim
dito Não, aleatoriamente, tudo bem, né? bem embasado. Porque eu sabia que o pessoal, ia gerar polêmica, né? principalmente os cristãos, né, os teólogos, o pessoal aí fanático, ia querer me confrontar. Já propus debate para o Padre Quevedo e para alguns pastores, e todos recusaram. O Padre Quevedo já se manifestou? Não, eles nem responderam. A gente manda e-mail para a gente fazer um confronto em alguma TV, seja na internet, ou seja no canal aberto, ou alguma palestra, e eles não se manifestam. Não sei. Porque eles sabem que o argumento deles é a Bíblia, né? E a Bíblia ela pode ser contestada porque a Bíblia está o que mais que evidente lá. E também está na Bíblia, né? mais do que evidente, mas eles se apegam só na Bíblia. Só que se você pegar a própria Bíblia, ela não é um documento histórico confiável, porque ela passou ao longo dos séculos por milhares de cópias. Porque o que cada cópia antigamente, que eu falo, não é como era. Era normalmente, né? E outra, o copista ele escorregava a pena, pronto, já virava outra palavra. Né? E outra, ele pegava uma cópia para copiar, ele começava a ler, não entendi isso, deixa eu fazer do meu jeito. Então imagine isso em milhares de cópias. Isso, muita coisa deve ter sido distorcida, né, Léo? O original que foi escrito, ninguém tem acesso, ou seja, não existe ainda. Né? Se existe, está muito bem guardado. A própria Igreja Católica, ela esconde muitos documentos, e às muitas vezes cópias. No Vaticano tem salas secretas, Tem sala secreta, eles escondem muitos documentos, que são documentos que evidenciam justamente o que eu falo, mas que eles não colocam porque eles têm medo que isso derrube a igreja. Vai mexer com a fé do... Pode mexer com a fé. Com a fé, né? Entendeu? Porque a partir das pessoas, quando as pessoas começarem a entender que o Deus dela, Jesus e os anjos, na verdade, são extraterrestres, né, muita gente vai... Isso não desmerece Deus. E nem a ou fé Jesus, não vai ser abalada, né? Porque esses seres, eles não deixam de ser seres muito mais evoluídos do que nós. E que praticam bem. Tudo, alguns praticam bem, nem todos, né? Então... porque, assim, eu falando de uma forma muito leiga, tem um anjo que se vinga, outro que pede para sacrificar o seu filho. Então, assim, umas distorções, né? Que a cabeça da gente, como você diz, você deixa para lá, né? Não, isso daí você faz. Antigamente eles faziam isso. Antigamente, né? Uma outra Mas evidência é contraditório. Que você fala de Jesus Cristo. Por exemplo, se a gente pegar, não está na Bíblia, mas está nos Evangelhos Apócrifos, o nascimento de Maria. Maria, ela foi feita por intervenção extraterrestre. Por quê? A mãe dela, Ana, era idosa, tinha mais de 80 anos e era infértil. De repente, quando um anjo desceu, cheio de luzes, o marido dela estava viajando e ela engravidou. Ou seja, isso leva a crer que foi intervenção extraterrestre. Ou seja, já estavam preparando o terreno para o nascimento de Jesus. Aí chega, né, a época de Jesus, Maria engravida de forma, né, chegou um anjo lá, tudo. Né, tudo com luzes piscando e tudo mais, e ela ficou grávida, né, ou seja, inseminação artificial. Uma coisa que naquela época era improvável, e agora é uma coisa tão, uma coisa tão normal, se você vê hoje uma nave espacial descendo, você na hora fala, um disco voador. Mas naquela época se naquela época, se coloca naquela época, o máximo que tinha era se você vê um disco voador, você fala, é um anjo, Deus. Na hora você... Léo, o papo está assim maravilhoso. Você vai voltar outras vezes, porque eu sei que vai ter o lançamento e até o pessoal. Eu agradeço muito você ter vindo, tá? Nós tivemos muita dificuldade em concretizar essa matéria aqui, que eu falei, gente, o que está acontecendo? Já estão me boicotando. Isso aqui eu vou falar do extraterrestre, estão querendo me boicotar. Foi difícil, mas conseguimos. Agradeço muito, tá? Eu que agradeço, muito obrigado. E vocês continuem acessando, mandando mensagem para concorrer o livro do Léo, que é o nosso Nambral brasileiro aí, que está estourando, né? E polemizando, tá? Polêmica. Eco TV volta com você semana que vem. Agradeço a Fama, a Faculdade de Mauá, como meu apoiador cultural. A Bru, que me cuida do meu visual. Um beijo para vocês.